Boa noite, meus amigos aqui da cidade de Jaú, minhas ovelhas, o pessoal que me ouve aí na região, e quem sabe até no Brasil todo. É uma oportunidade de a gente estar junto aqui, nesse domingo. Não estamos juntos, mas estamos unidos, isto é, nesta momento de adoração, de celebração ao Senhor. É um momento muito maravilhoso. Antes da gente começar o nosso culto de celebração, de adoração, e o culto é de adoração, e a adoração compõe-se de várias partes. Você tem o louvor, a intercessão, a confissão, os sacramentos. Então, a adoração é composta de várias coisas. O culto é de adoração. Então, eu sempre costumo dizer, a igreja, corpo, entra para adorar e sai para servir. Na verdade, você não está entrando porque você está fora, mas você está entrando no corpo de Cristo, na comunhão, na esfera espiritual da igreja de Cristo. Sempre antes nós começamos com a leitura e oração, quando consagramos a nossa vida ao Senhor. Eu queria ler com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 35. E depois nós vamos orar, e depois a gente vai cantar, e vai ouvir a palavra, tá bom? Então saiu o povo para ver o que estava acontecendo. E foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíra os demônios, vestido e perfeito. Um homem que Jesus havia curado. Em perfeito juízo, estava sentado aos pés de Jesus. E as pessoas ficaram dominadas, diz o texto, de terror, sabe, de espanto. Aquela coisa maluca. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes para os outros como é que aquele homem fora salvo, aquele que era endemoniado. E todo o povo ficou ouvindo isso. E circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles. Jesus, sai daqui, pois estavam possuídos de grande medo. O que esse homem tem? E Jesus, tomando de novo o barco, voltou para o outro lado. O homem de quem tinha saído os demônios rogou que deixasse ele ir com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: não, vai para a sua casa, conta tudo o que Deus te fez. Então foi ele, anunciando por todas as cidades da região o que Jesus lhe havia feito. Coisa extraordinária, né? Bacana esse texto, muito impactante, né? Sabe quando você está diante de uma coisa muito grande, você tem medo, terror, sabe? Mas você sabe que não vai te matar, mas é grande demais. É como se você estivesse dentro de uma nave espacial. Você fica extasiado de ver aquela coisa imensa. Mais ou menos isso. Aquela multidão estava extasiada diante daquele homem chamado Jesus de Nazaré. O que ele havia feito na vida daquele homem endemoniado, desde criança, todo mundo conhecia. E, de repente, a vizinhança ficou sabendo, porque era uma pessoa muito conhecida na região. Sabe aqueles maluquinhos da cidade, que todo mundo conhece? Esse era conhecido não como maluquinho, conhecido como um endemoniado, um louco. Falava loucuras, impropérios, palavrões. De repente, aquele menino completamente consciente. E todo mundo foi ver o menino. E ele estava sentado aos pés de Jesus. E a multidão ficou embasbacada, disse: vai embora daqui. Sabe aquela expressão, muita lenha para o meu caminhão, muita areia para o meu caminhãozinho, sai daqui que nós não aguentamos ter a sua presença aqui. Não porque ela fosse ruim, porque ela é grande demais. Então Jesus foi para o outro lado. Vamos orar? Pai, nós estamos diante desse Jesus desta hora. Isso aqui não é um teatro, isso aqui não é uma pantomima, não é uma fantasia, não é uma coisa criada pela mente humana. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Jesus Cristo da glória. Deus, queremos que o Senhor nos dê consciência disso, para que a gente veja a nossa pequenez, mas que isso não nos cause terror, nos cause atração por Ti. E que possamos quebrantar aos Teus pés, como aquele homem que foi curado.
Que o Senhor possa nos curar, nos tirar as fantasmas que existem na nossa mente, como havia na mente daquele moço. Tira da gente também, para que a nossa mente seja desanuviada, nosso coração liberto, e a gente tenha a paz de espírito para participar deste culto. Que teu Espírito assista todos que estão nos ouvindo agora, em nome deste Senhor, deste Deus chamado Jesus Cristo, eu oro, amém. Muito bem, agora nós vamos passar para o louvor, o momento da igreja, e que você pode participar também, mesmo que você nunca tenha ouvido os hinos, leia aí embaixo, e você vai poder cantar conosco. Esse Senhor da glória, extraordinário, Ele possa receber da gente agora todo louvor, toda adoração, e que possamos aplaudi-lo com aquilo que temos e que somos. Vamos cantar? Vamos adorar o Senhor. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração. Paizinho, essa voz que nos consola, nos acalma, essa voz que tranquiliza o nosso coração diante de tudo que estamos vivendo, Pai. E pedimos, Senhor, que através dessa voz nós possamos chegar na Tua presença e Te adorar, Pai. Que nós consigamos, apesar de tudo que tem acontecido
confiar no Senhor e descansar no Senhor, que é o Senhor quem cuida de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso povo, Pai. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença, da Tua bondade, do Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Sem isso, nós não conseguiríamos, Senhor. Sem a Tua presença, nada disso seria possível nós passarmos, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos, porque o Senhor é digno, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se ao teu lado
gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Então, gente, vamos ouvir a pregação desta noite. Eu estou muito animado eu estou na expectativa de ver o que vai sair daqui, não é? Desse texto que nós lemos, porque eu sou um pregador, é lógico que eu estudo, eu tenho a oportunidade de conhecer as línguas originais da Bíblia, né, o grego e o hebraico, estudo, não pouco. Minhas ovelhas sabem que eu sou um bibliófilo, né? Sou um maluco com livro, mas eu estou na expectativa de ver o que Deus vai nos falar através desse texto. Muito bem, nós vimos que Jesus estava falando para a multidão e ele pegou o barco e foi para um outro lado. E quando ele chegou do outro lado, havia um homem chamado Jairo, da sinagoga, um homem temente a Deus, e a sua filha havia morrido. E ele ia na casa do Jairo para ressuscitar esta menina. Ok? Enquanto ele ia, aconteceu um incidente, um fato. Enquanto ele ia, isto é, depois que atravessou o mar, ele ia para a casa do Jairo. Enquanto ele ia, eis que uma multidão apertava ele. Certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia terrível, e a quem ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, gastou tudo, veio por trás de Jesus e tocou na sua veste, e logo a hemorragia se estancou. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos dissessem. E Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula diante de Cristo, prostrou-se diante dele e declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Talvez você vai ficar muito decepcionado comigo. Se Jesus estivesse visitando a nossa cidade de Jaú, ou qualquer cidade da região ou do Brasil, a primeira coisa que você ia pensar é o seguinte: eu vou encontrá-lo. E você ia à nossa belíssima catedral católica que temos aqui, ou então o nosso templo presbiteriano, tradicional da nossa cidade. Eu vou encontrá-lo certamente ali. Ou então numa grande igreja da Assembleia de Deus aqui, ou num lugar mais religioso aqui da sua região. Não se decepcionem comigo, você não encontraria Jesus ali. Sabe o lugar que mais Jesus gostava de estar? Lá no Augusto Sani, nos arrabaldes, na periferia da nossa cidade, ou em qualquer periferia da sua cidade que está me ouvindo aqui, onde havia mais gente, onde havia mais multidão, onde havia aglomeração. Certamente hoje ele não estaria na aglomeração, ou estaria de máscara, mas é ali que você ia encontrá-lo. Sabe por quê? Jesus é a religião daqueles que não têm religião, daqueles que não podem ter religião. Jesus é o Jesus daqueles que não têm Deus. Então eu diria,
é o Deus daqueles que não podem ter Deus. É por isso que ele não estava nos templos, nas sinagogas, nas grandes e apoteóticas igrejas da Europa, nestas criações fantásticas da engenharia humana. Ele não estaria ali. Ele estaria no meio da multidão. Daqueles que não podem orar, do Deus que não tem Deus, da religião para aqueles que não podem ter religião. É lá que ele estaria. Mas a pergunta que eu faço é: o que ele estaria fazendo normalmente no meio do povo? Por que ele não resolveu ensinar para os grandes mestres? Ele tinha capacidade para isso, porque com 12 anos ele já embasbacava os doutores da lei com suas respostas e perguntas, não só respostas, mas também pergunta. Quem sabe perguntar também é um tipo de inteligência, quem sabe responder também é um tipo de inteligência. Ele não. Com as perguntas e respostas, os mestres da lei estavam embasbacados, estavam aparvalhados, estavam dizendo: que coisa, que fenômeno esse menino de 12 anos. Por que ele não estaria então numa sinagoga cheia de gente religiosa, cheia de gente de gravata, de pastor e de batina de padre, num seminário de filósofos da teologia? Por que ele estava no meio da multidão? Sabe por quê? Porque no meio da multidão, primeira coisa, há sempre alguém com uma história de dor para contar. Olha, a minha igreja geralmente fica sentada aí 350, 400 pessoas. E eu sei que tem muita gente com problema, porque eu atendo, graças a Deus, eu atendo, agora nem tanto, mais por causa da pandemia, mas eu atendo mais ou menos por mês, umas 100 pessoas. E eu sei de muitos problemas, mas se eu levantasse aqui no meio dessa igreja e dissesse: olha, eu queria que você levantasse e contasse algum problema na sua vida, não contam. Porque eles têm muita coisa, entre aspas, a perder. Mas alguém no meio da multidão como essa mulher, o que ela tinha a perder? Ela não tinha mais nada. Mas no meio da multidão, a gente que tem dor. Se eu pudesse fazer uma enquete com os membros da minha igreja, vocês iam ouvir histórias de dor, com as quais você se compadeceria, e com as pessoas você choraria. Mas geralmente os lugares muito litúrgicos, os templos muito bonitos, as pessoas são certinhas demais, branquinhas demais, riquinhas demais, bonitinhas demais, não têm coragem de contar histórias de dor. É por isso que Jesus estava lá no meio dessa multidão, porque Ele veio ao mundo para ouvir essas histórias de dor, muito mais do que orações entabuladas, pregações pré-fabricadas, grandes argumentos teológicos. Jesus veio ao mundo para ouvir pessoas que sofrem dores, como esta mulher hemorrágica sofria há 12 anos, se esvaindo em sangue sem poder se curar. Essa era uma história triste, essa era uma história vergonhosa, essa era uma história de dor que ninguém contaria numa igreja. No entanto, no meio da multidão, tem sempre alguém contando histórias de dor e de abandono. Vocês já imaginaram essa mulher, 12 anos, sem ser tocada pelos filhos? Porque diz a lei de Moisés que uma mulher hemorroíça, uma mulher hemorrágica, não podia tocar um filho, tocar no marido. Você já pensou essa mulher, 12 anos, sem afeto, sem carinho dos filhos, sem o carinho do marido, sem uma noite agasalhada pelos braços do marido? Já pensou que abandono existencial? Mas ela estava lá no meio da multidão para contar a sua história de dor. Olha, foi por isso que Jesus veio. Talvez, você tenha histórias, e muitas dão poucas histórias de dor para contar, e você não contará na sua reunião, na sua comunidade cristã, na sua igreja, no culto, na missa, não contaria. Mas você pode contar para Jesus. Conta para Jesus onde está a sua dor.
Essa mulher não teve vergonha nenhuma, não teve pejo. Ela foi e contou tudo o que havia acontecido com ela. Na multidão é assim, há sempre histórias de dor para contar. Mas, no meio da multidão, é o lugar em que essas histórias de dores, como dessa mulher, são transformadas num poderoso testemunho. Segunda coisa. Lá no meio da multidão, as pessoas não têm vergonha de levantar e contar o que aconteceu, de dar o seu testemunho, como foi salvo, como Jesus transformou a sua vida. Na igreja sim, na rua não. Não sei se vocês sabem, eu sou um pregador de rua, originalmente. Nós tínhamos um trabalho em Belo Horizonte, eu sou mineiro e morava na capital. E lá na praça, chamada Praça 7, no centro da cidade, nós tínhamos um grupo de moças bonitas e jovens, homens bonitos, jovens, cantando lá. E ali eu aprendi a pregar. Então, na verdade, com essa pompa aqui de púlpito, não tenho nada. Eu aprendi a pregar na rua. E ali é que eu comecei a falar do amor de Jesus para algumas centenas de pessoas. Algumas dezenas deles se tornaram pastores e missionários. E algumas, milhares diria, durante 4 anos se converteram ao Evangelho. Ali eu aprendi a entender o que é história de dor. Ah, se vocês ouvissem as histórias que eu ouvi, e Jesus estava ali na Praça 7, através daqueles jovens, quase inocentes, cantando aquelas músicas lindas com um violão, um grupo cantando, e as pessoas ali contando as suas histórias de dor, os seus dissabores, os seus descaminhos, suas desgraças, seus pesares. Estava lá. E ali eu entendi o que Jesus veio fazer no mundo. E vi vidas transformadas, muitos deles drogados, viciadas, prostitutas, se tornaram crentes, membros da igreja e testemunhavam lá no meio da rua. E então, quando essa mulher resolve contar o que aconteceu, os discípulos disseram: não aconteceu nada, Jesus. A multidão está te tocando, não aconteceu nada. Estamos todos aqui reunidos, está tudo bem, o senhor está falando coisas boas, todo mundo te toca. Sabe os generalistas? Eu vou no culto, o culto é igual, vou na missa, a missa é igual, tudo é igual, não muda nada, não transforma nada. Mas alguém que tem história de dor para contar é transformado e conta no meio da multidão o seu testemunho. Quantas vezes você testemunhou Jesus na sua vida este ano? A oportunidade que você tem de dar o seu testemunho público, no meio da rua, em qualquer lugar, porque na igreja você não vai dar. Quantas vezes você fez isso? Essa mulher, abandonada, esvaindo sem sangue, deixa de ser generalista. No meio da multidão ela se torna diferente. Ela se torna específica. Ela toca em Jesus pela fé. Todos tocavam, mas ela tocou diferente. Sabe o que precisa da gente? Esse toque de fé. Essa oração que sai do lugar comum para ser uma oração de entrega, de quebrantamento. Esta música que você canta deixa de ser uma música comum para ser a música antiga, mas se torna nova, porque tocou pela fé, porque cantou pela fé, porque orou pela fé. Nós precisamos de uma vida não generalista. Os hinos são os mesmos, as pessoas são as mesmas, o pastor é o mesmo, as coisas acontecem as mesmas. É gostoso, é muito bom. Não é gostoso, tem que ser transformador, tem que ser motivo de testemunho. Nós não podemos ser generalistas. Chega de todo mundo te tocou. Eu quero tocar pela fé. Eu quero contar aos outros o que Jesus fez por mim e em mim. Por isso que Jesus estava no meio da multidão, porque Ele transforma essas histórias caóticas, escabrosas, num testemunho vivo de vida transformada. Às vezes nós somos como os discípulos de Cristo, ficamos muito generalizados. Jesus falou uma coisa para aquela mulher, porque foi diferente, que Ele nunca falou para ninguém. Filha, será que Jesus disse isso à toa? Porque Ele nunca disse isso para ninguém. Porque ela não tinha mais família.
Ela foi degradada, abandonada pelos filhos, pelo marido. Ela era menos que nada, a última depois de ninguém. E, no entanto, depois que Jesus transforma a vida dela, ela se torna filha de Jesus. Jesus nunca foi casado. Jesus nunca casou com ninguém, nunca teve filho. Mas essa era filha, porque era filha pela fé. Agora você tem família. Agora você tem um irmão, que sou eu. Agora você tem um marido, entre aspas, que sou eu. Agora você tem um Deus, que sou eu. Agora você tem uma religião, que sou eu. Agora você tem uma casa, que sou eu. Você é minha filha. Filha. O que Jesus está fazendo no meio da multidão? Eu sei que você pode sair do campo do generalismo e se individualizar no sentido de tocar em Jesus pela fé e ser transformado, ser transformada. Que Deus te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Amém. Muito bem, já estamos terminando este encontro espiritual e a minha oração é que essa pregação tenha atendido às suas expectativas e às suas necessidades, como atendeu a minha expectativa e necessidade. A gente volta a falar domingo que vem. Agora eu vou fazer uma oração. Pai, queremos sair do meio da multidão. Não queremos ser uma identidade perdida no meio da multidão. Queremos tocar no Teu Filho pela fé. Queremos tocar diferente, cantar diferente, ser cristão diferente, sair da generalidade e entrar para a especificidade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cristãos que transformam as nossas dores, como estamos passando, num testemunho público. Ó Deus, que a gente comece a olhar o mundo que vivemos, a hora, as dificuldades por que passamos, e pela fé transformemos isto em testemunho da graça, do milagre de Deus na nossa vida. Toma conta, Senhor, em nome do Filho, o Senhor da igreja, o Senhor do homem. Amém. Bom, a gente vai se encontrar semana que vem, que Deus te abençoe, e eu vou despedir com a graça apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a vida, a alegria, o gozo do Espírito, estejam com vocês e com todos aqueles que na multidão tocam diferente em Jesus, hoje e para sempre. Amém. Foi legal estar com você, foi muito bacana, e eu espero encontrar você no próximo domingo, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo.